Imagens ao vivo do estádio de São Januário, um clássico do futebol brasileiro. Vasco e Cruzeiro a partir de agora, em todas as suas emoções para você. O Cruzeiro venceu em Belo Horizonte por 2-1, joga pelo empate para conquistar a classificação e vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Situação do Vasco: se vencer por 1-0 se classifica, se vencer por 2-1 a disputa da vaga será nos pênaltis. Aí o Vasco, se vencer por 3-2, 4-3, o Cruzeiro se classifica pelo fato de ter feito mais gols na casa do adversário. Mas esta é uma noite especial de quarta-feira, a bola já está rolando pela Copa do Brasil. O Flamengo vai vencendo o Vitória lá em Salvador por 1-0, gol do Jean. Teremos ainda Atlético Forte Recife, jogo no estádio Independência em Belo Horizonte. E lembrando que a Libertadores da América também tem bola rolando na noite desta quarta-feira. Corinthians e River Plate da Argentina no Morumbi. E você, como sempre, vai ter a cobertura completa, os lances, os gols, as informações no Futebol 2003 aqui na tela da Globo. Vamos confirmar os times. Galera do Vasco empolgada no momento que o time do Vasco está entrando em campo. Olha o Vasco subindo aí. E o Vasco vem com surpresa. Antônio Lopes escala um time mais ofensivo no entendimento dele, Antônio Lopes. Torcida do Vasco comparecendo, talvez não naquele número esperado, mas o time está confirmado e vai a campo com o número 1, Fábio. Aí 2, Russo, 3, Wesley, 4, Wellington Paulo e meia dúzia, Wellington Monteiro. Meio de campo tem Da Silva, número 5, Rodrigo Souto, 19, os dois são volantes, e Marcelinho Carioca, número 8. 3 atacantes, aí a novidade: Léo Lima foi barrado. Cadu, número 7, Marques, número 9 e Edmundo com a número 10, o técnico Antônio Lopes. Do outro lado, o Cruzeiro, do técnico Vanderlei Luxemburgo, o líder do Campeonato Brasileiro, que está priorizando neste momento a sequência da Copa do Brasil. Cruzeiro vai a campo com o número 1, Gomes, aí 4 zagueiros, 2, Maurinho, número 3, Edu Dracena, eles trocaram de camisa agora. Veja lá, número 3, Edu Dracena, 4, Thiago, meia dúzia, Leandro. Meio de campo tem 5, Augusto Recife, 8, Wendel, 7, Sandro, 10, Alex. No ataque, David, número 9, 11, Aristizábal. O técnico é o Vanderlei Luxemburgo. Vamos ao gramado de São Januário com os repórteres da Globo, o Renato Ribeiro e o Guilherme Mendes. E bom, Marcelinho, a gente sentiu você no aquecimento fazendo poucos movimentos. Você está bem, está 100% para o jogo, como é que estão suas... Não, se falar que 100% eu vou estar mentindo. Realmente eu não estou, porque há 14 dias que eu não trabalhei com bola. Né? Eu tenho um local muito dolorido que me limita a fazer os movimentos. Mas é o momento de você ajudar a equipe. E todos sabem da condição que a gente está entrando. Você deve jogar quanto tempo? Eu não sei, eu não trabalhei com a bola durante a semana. Eu vou ver no jogo. Guilherme Mendes. Aqui com o atacante David, ele que é campeão da Copa do Brasil, conquistou o título no ano passado com o Corinthians. E mais um desafio, passar pelo Vasco, manter essa invencibilidade, mas o jogo vai ser complicado, né, David? Nós sabemos que a equipe do Vasco é uma boa equipe, nós sabemos que nós vamos encontrar muitas dificuldades, mas nós temos condições de vencer. Muito bem, David e Marcelinho, estrelas desse jogo. Enquanto o Renato entrevistava o Marcelinho, nós mostramos cenas do aquecimento, imagens do aquecimento do Marcelinho. Ele não se aqueceu de forma normal o tempo todo, como se estivesse sentindo uma dor na perna. Está escalado pelo técnico Antônio Lopes, Sérgio Noronha. E a informação é importante, né? O Marcelinho fez uma ressonância magnética e o exame nada indica. Ele está curado da contusão. Talvez seja um problema mais emocional. Mas é um jogo que começa quente mesmo antes das escalações, Sérgio Noronha. Sendo emocional por emocionante, vamos lembrar o seguinte: o Lopes escalou um time com 3 atacantes ofensivos, muito ao contrário do que ele sempre fez, inclusive o que faz no Campeonato Brasileiro. 1-0 e o Vasco classifica. Portanto, Vasco atacando muito. Só que, do outro lado, vem o Cruzeiro com o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro. Portanto, vamos ter hoje, são 2 times no ataque, 2 times buscando a vitória. Dificilmente a gente pode fazer o prognóstico. Ali o Antônio Melo, Vanderlei Luxemburgo, homens que trabalharam juntos no Corinthians, na seleção brasileira, com os garotos do banco de reservas do Cruzeiro. Impressionante como tem garoto. Um abraço do Alex com o Edmundo, jogaram juntos, estão se abraçando, seleção brasileira, etc, etc. E os dois com a abraçadeira de capitão ali. Tanto o Alex como capitão do Cruzeiro, como Edmundo, capitão do Vasco da Gama. O Noronha se referia ao ataque do Cruzeiro, 25 gols em 8 rodadas do Campeonato Nacional. É o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Vamos confirmar a arbitragem para o jogo desta noite. Responsabilidade para o paranaense da FIFA.
Heber Roberto Lopes, com Roberto Brates e Gilson Coutinho. O Heber Roberto Lopes, Renato Marcília, sem dúvida, nos últimos anos, talvez a grande revelação da arbitragem brasileira. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos da Rede Globo, que está há 3 semanas fora das escalas aqui no Brasil, porque estava representando o país no Sul-Americano Sub-17, que está sendo realizado na Bolívia. O Brasil classificou, como sempre, o árbitro nacional volta para casa. Ele foi considerado o melhor árbitro, inclusive do campeonato nacional, além de revelações dos anos anteriores, o que levou ao quadro da FIFA esse ano. Tem todas as condições de fazer um belo trabalho para um grande jogo, um grande árbitro. Aí o Heber Roberto Lopes, que já há 2 anos adotou o estilo Ronaldinho, né? Raspando o cabelo. Bolinha pintando na tela da Globo. Você sabe, né? É gol na Copa do Brasil. O segundo do Flamengo dá um passo gigantesco para a classificação. Agora só se Vitória vencer por 4-2. Comecinho do segundo tempo. O jogo do Flamengo começou às 8h30. Gol do Edilson. É o primeiro na volta do Capetinha ao rubro-negro. Olha o Flamengo aí botando a mão na classificação para enfrentar na próxima fase ou Atlético Mineiro ou Sport do Recife. Bola rolando no estádio do Morumbi. Aí o sorteio está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha como está o Morumbi. Libertadores, Corinthians e River. Olha o Morumbi, grande público. Torcida do Corinthians lotando o estádio do Morumbi. O Corinthians perdeu na Argentina por 2-1. Tem que vencer hoje por 2 gols de diferença. A Libertadores não tem o gol fora de casa como critério para desempate. Se o Corinthians vencer por 4-3, 5-4, pênalti no Morumbi. Vamos para o início do jogo aqui em São Januário. Simultaneamente estarão jogando o Atlético Mineiro e Sport Recife. O Sport venceu no Recife por 4-0 e hoje joga no estádio Independência, podendo perder por até 3 gols de diferença para ficar com a classificação. Daí sai o adversário de Flamengo ou Vitória. Por enquanto o Flamengo muito próximo de conquistar a classificação. O vencedor de Vasco e Cruzeiro enfrenta quem sair do confronto, São Paulo e Goiás. O primeiro jogo foi 0-0 e o segundo jogo acontece amanhã no estádio do Morumbi. Vai autorizar o Heber Roberto Lopes. Noite agradável no Rio de Janeiro. Fez um dia nublado na cidade do Rio de Janeiro. Temperatura em torno de 22, 23 graus. Está aí o Marcelinho. Disse há pouco para o Renato Ribeiro que não está inteiro, mas vai para o jogo. E neste momento autoriza Heber Roberto Lopes. Bola rolando, está valendo. Vaga na fase semifinal da Copa do Brasil para Vasco e Cruzeiro. Aí o Cadu escalado em cima. Cadu, que é uma das revelações do Vasco, revelado em São Januário. Sempre que entra bem no time do Vasco. Aí a presença do Marques, marcado pelo Maurinho. Em Minas, 2-1 para o Cruzeiro. O Marques fez o gol do Vasco e para o Cruzeiro. Aristizábal e Alex fizeram os gols. E a primeira falta sobre o Maurinho, diga. O Marques também era dúvida, uma lesão muscular semelhante de Marcelinho na coxa esquerda, mas a ressonância magnética também não apontou nada grave. Marques então. Apenas o Wellington Paulo, no exame de ressonância magnética, acusou um problema muscular de uma lesão de 1 centímetro. Mas o Wellington Paulo disse o seguinte: joguei o campeonato estadual inteiro, aquele calor de 50 graus. Hoje que o jogo é bom, que o estádio vai estar cheio, vou pro jogo. E tá mesmo em campo. Aí o Edu Dracena, jogador revelado no Guarani de Campinas, tem apenas 21 anos, esse zagueiro que o Cruzeiro foi buscar para assumir a condição de titular na zaga. Aí o trabalho do Wendel. Mais à frente, o Sandro. Veja lá a marcação do Rodrigo Souto. E a falta sobre o Sandro. O Russo se desculpa ali. No primeiro instante ele tropeçou, mas depois fez o drible e sofreu a falta do Rodrigo Souto. Veja aí o Sandro tocando atrás. Jogada no Alex com o pé direito. Tentou o chute. Quem tocou na bola foi o da Silva. E ela vai sobrando na direita com o Maurinho. De novo no Alex. Da Silva implacável na marcação. Era um homem que deveria ser escalado para fazer a marcação individual. Alex vive um grande momento. Veja o Alex trabalhando com o David. Edu Dracena. Aristizábal vai para a área, vem no levantamento. Olha a sobra do David. O Cruzeiro começa com tudo, conduzido por Alex. E a primeira grande oportunidade no chute do David. Bomba acertou o David com efeito. E a primeira oportunidade do jogo para o Cruzeiro.
O David é o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, já marcou 16 gols até aqui. O principal artilheiro é o Alex, que marcou 21. Os números, Guilherme, são impressionantes do David, né? 19 gols em 21 jogos com a camisa do Cruzeiro. E o David, ano passado, foi o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Fez 13 gols no título do Corinthians. Pois aí o Cadu. Marques. Edmundo se manda, vai para a área. Marques vai à linha de fundo. Maurinho vem na marcação. Ele faz o cruzamento. Vai saindo o Gomes, deu em cima do Cadu para fazer a defesa. E a bolinha pinta na tela da Globo. Tem gol acontecendo na Copa do Brasil ou na Libertadores. E é gol do Vitória. Zé Roberto de pênalti. Diminui para o Vitória. Agora, Vitória 1, Flamengo 2. Jogo no segundo tempo. Vitória tem que vencer por 4-2 para ficar na classificação. E logo mais no show do intervalo, você vai ver os melhores momentos desse jogo. Não. Cobertura completa com os melhores lances de, por enquanto, 1 para o Vitória, 2 para o Flamengo. Zé Roberto para o Vitória, Jean e Edilson para o Flamengo. E a falta favorecendo o time do Cruzeiro. O Alice Sábal marcado em cima, o colombiano é muito habilidoso. Aí foi atropelado e o juiz está marcando a falta, que é ótima para o Cruzeiro, principalmente para quem bate com o pé esquerdo. E no caso do Cruzeiro é o Alex. E o Wesley, veja aí o zagueiro do Vasco, jovem, zagueiro de apenas 18 anos, ficou reclamando do lance. Sem razão, né, Marcílio? Exatamente, porque a falta aconteceu. Ingenuidade do jogador jovem, do zagueiro do Vasco, porque a falta foi muito clara. Vai lá o Alex para fazer a cobrança, veja a preocupação do Fábio. 5 jogadores compondo ali a barreira do Vasco da Gama. O Alex está no momento iluminado na sua carreira. É o grande comandante desse time do Cruzeiro. Vai lá o Alex para fazer a cobrança, para pegar com o pé esquerdo. Mas atrás, ali o camisa 8, Wendel. Aí o Alex para a cobrança, pé esquerdo, saltou a barreira. O salto foi providencial. Olha só para a esquerda com o Leandro. Aí a deixadinha para o Sandro. Levantamento de novo para o Alex, tenta o domínio. E o da Silva implacável, mas não está achando legal não nesse começo do jogo. O camisa 10 do Cruzeiro. O da Silva está colado nele. Onde ele vai, o da Silva vai atrás. A barreira não só saltou, andou uns 5 metros. Queremos recuperar o lance, vamos ver em relação à marca no chão. 5 metros ela andou e ele não mandou repetir. Aí vem de novo o Cruzeiro, uma característica dos times dirigidos pelo Luxemburgo na Copa do Brasil. Sempre que o time está visitando, o time sai para baixo, sai para fazer um gol. Porque um gol, a essa altura, mudaria toda a história do confronto, né? Porque 1-0 para o Vasco, classifica o Vasco. Se o Cruzeiro faz um gol, o Vasco tem que fazer 2-1 para levar para os pênaltis. O Vasco ficaria obrigado a vencer por 2 gols de diferença. Quer dizer, o Luxemburgo, inteligentemente, sempre usa esse expediente, essa tática de sair e tentar fazer um gol no comecinho para mudar o destino do jogo. Bom, ele usa essa tática porque ele tem jogadores que podem executá-la, né? Tem jogadores arísticos no ataque, bons artilheiros, um homem de armação excepcional que é o Alex. Então ele pode se dar ao luxo de partir para cima dentro do campo do adversário. Tem um detalhe, Luiz, o Cruzeiro está invicto a 33 jogos, mas a 43 partidas o time marcou sempre pelo menos um gol a cada jogo. É isso, Cruzeiro 28 vitórias, 5 empates. Desde o dia 30 de outubro de 2002 que o Cruzeiro não perde a derrota em Belo Horizonte por 2-1 para o Coritiba. É a segunda maior série invicta da história do Cruzeiro, né? A primeira de 45 jogos foi em 1969. Naquele tempo o técnico era o Gerson Santos. E aqui o Vasco se manda com o Cadu. Olha a bolinha pintando aí. Gol acontecendo, tem balançando. E é gol do Corinthians na Libertadores da América. O de Liedson, 6º gol do Liedson na Libertadores da América. Corinthians 1, River 0. Resultado que leva a decisão lá para os pênaltis. O Corinthians perdeu por 2-1 para o River lá na Argentina. Tudo que o Corinthians queria. Um gol logo. Aí se manda o lateral Leandro. Passe errado, chega o Wesley. Faz a jogada com o Marcelinho. Augusto Recife na marcação. Esse é o Edmundo. Se manda o Marques pela ponta esquerda. Vem o Edmundo, busca a jogada individual. Aí trabalha, bom passe para o Marques. Mais o cruzamento para a chegada do Edmundo. Chegou o Sandro tirando. O Wendel que chegou tirando, sai jogando para o time do Cruzeiro. Foram 3 finalizações do Cruzeiro, nenhuma do Vasco no jogo. Se o Cruzeiro vive esta invencibilidade histórica, né, a segunda maior de
Curiosa história do Cruzeiro. O Vasco não perde em São Januário há 17 jogos. É duro ganhar do Vasco em São Januário. No chute de longe do David. Mas foi do camisa 8, Wendel. A bola foi à esquerda do gol do Fábio. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas, tem as deliciosas confusões do doce e animado lar da grande família. Aí o Rodrigo solto. Edmundo. Marques se manda, vai pelo comando. Thiago da marcação do Edmundo. E o escanteio. Já já nós vamos ver o gol do Corinthians. No show do intervalo tem os melhores momentos dos gols. Da vitória parcial do Flamengo por 2-1 sobre o Vitória lá em Salvador, na Bahia. Aí o Edmundo. 32 anos tem o Edmundo. De volta ao Vasco mais uma vez, o clube que o revelou, o clube do coração do Edmundo. Aí a cobrança do escanteio. Pode foi do Wendel. O Wendel tem a responsabilidade de substituir ali o Maldonado, né, que não está inscrito na Copa do Brasil. Participou da primeira rodada pelo São Paulo, o chileno Maldonado. Assim como o Maldonado, o Felipe Melo e também o Zinho não podem jogar pelo Cruzeiro porque já disputaram alguma partida por outras clubes nessa Copa do Brasil. O Felipe Melo pelo Flamengo e o Zinho pelo Palmeiras. Reforços do Cruzeiro ainda mais forte para a sequência do Campeonato Brasileiro. Além dele, o Cruzeiro não tem hoje o Luizão e o Marcelo Batatais, dois zagueiros que estão se recuperando de contusões, assim como o Martinez, que estourou o joelho e só volta no ano que vem. Barato essa cascata lá. Bonito. Será que não machuca? Acho que não, né? É uma cascata na torcida do Vasco. Olha que legal, que imagem bacana. Aí subiu o da Silva, a bola vai espirrada, sobrando com o David. Calcanhar para o Maurinho. Aristizábal vai pelo comando, vem o Maurinho. De fundo, cruzamento para o Alex. Fábio saiu para fazer a defesa. Vai subindo lá o Edmundo. Ele e o Thiago. Outra vez o David. Vejam onde está o David. Olha o Salo mais enfiado, o David sai mais da área. É a jogadora habilidoso, vem o David. Foi desarmado pelo Rodrigo Souto, tem um totozinho ali por trás. E o Vasco está jogando com o da Silva. Danilo 17 no aquecimento do Vasco. Por enquanto não tem informação de nenhum jogador quer sinalizar. Mas o Lopes mandou o Danilo para aquecimento. Mais uma vez os jogadores contundidos do Vasco. Especialmente o caso do Marcelinho. O Marcelinho passou lá pelo exame que nós informamos há pouco de ressonância magnética, que indicou que ele está curado da lesão muscular na coxa esquerda. Você vê o Danilo aí no aquecimento. E aí o departamento médico liberou. O presidente do Vasco disse o seguinte: tem que jogar. O exame está dizendo que não tem nada. Agora que eu preciso. Mas desde o aquecimento, o Marcelinho não está normal nos movimentos. Está jogando o time do Cruzeiro com o Edu Dracena. Aí o Maurinho fez um grande campeonato brasileiro ano passado pelo Santos, o Maurinho. Começa a chover agora em São Januário. O dia todo nublado no Rio de Janeiro. Chuvas ao longo do dia, chuvas finas, fracas. Que não afetou em nada a condição do gramado, que é excelente em São Januário. Trabalho do Cadu com o Marcelinho. Tentou devolver para o Cadu. Ele e o Thiago. Ela sobra com o Russo. Vai passar o Rodrigo Souto na direita. O Russo clareou para o pé direito. Experimentou e jogou para fora. Vamos ver então o gol do Corinthians com o Galvão Bueno. Aí o bom toque do Rogério pro Leandro. Bobeou a defesa do River. Vem cruzamento, bola na área. Olha o gol. Gol! E o gol do Liedson, impressionante como faz gol de cabeça o Liedson, né? Se posiciona muito bem o baixinho, está sempre espetando de cabeça. Foi importante para o Corinthians, impressionante o clima que se vive em São Paulo em função desse jogo entre Corinthians e River Plate. Aqui vem o time do Cruzeiro. Olha o Sandro. Recife. Vira na direita para o Maurinho. Aristizábal está na área, David se desmarca, já recebe. Tentou a devolução do Maurinho, vai para o fundo. E o escanteio. A chegada providencial do Wellington Paulo. É o Maurinho. Tocou, saiu para receber. O David faz muito bem esse trabalho de goleador. Além de goleador, ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. O jogador tem técnica. É a terceira vez que o Maurinho desce por aqui.
próximo da área do Vasco. Vai Alex para fazer a cobrança. Edu Dracena e Thiago, zagueiros na área. Vem o cruzamento. Ariçabo tentou um desvio na primeira trave. E o domínio foi do Wellington. Sai jogando. No comando com o Edmundo. O Wellington Monteiro. O Wellington volta. O Wellington Monteiro está dizendo que prefere ser chamado só de Wellington. Mas o costume do Monteiro toma conta de São Januário, né? Aí o Edmundo. O Cadu na esquerda. Aí o Edmundo tenta a jogada individual. Recuperação de Augusto Recife. David está livre na esquerda. A passagem ótima do Leandro. Os laterais trabalham muito. Tentou no comando para o Alex. A chance do gol. Bateu. Gol! Começo de jogo em São Januário. O Cruzeiro foi pra cima, martela, busca, cria as oportunidades. Sempre com os laterais, agora pela esquerda, a jogada do Leandro. O passe é superado, da Silva não encontrou o Marcelo até agora. Da Silva não sabe onde tá. E o Alex dominou e mandou a bomba pro fundo da rede. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Vasco. A situação agora é a seguinte: o Vasco tem que vencer por 2-1 para levar para os pênaltis. E se quiser se classificar no jogo, veja a importância do gol fora de casa. Tem que vencer por 2 de diferença, Noronha. Mas se o da Silva continuar bobeou agora nesse jogo, o Vasco vai ter muito problema. Aliás, tem problema porque o da Silva seguindo o Alex, toda vez que o Alex sai dali da frente da área, abre um buraco. Então o da Silva segue, aliás, tenta segui-lo e dá espaço. Tá difícil a marcação do Vasco da Gama em cima desse. Foi o 5º gol do Alex na Copa do Brasil e o 22º dele em 2003. O Lopes analisou para o Marcelinho, fica mais 5 minutos, mais 5 minutos a gente vê se troca. Tem sinal para o Marcelinho. Passe errado do Cruzeiro no jogo contra 8 do Vasco. E 1-0 para o Cruzeiro nos últimos 45 jogos. Portanto, aí o Lopes conversando com o médico do Vasco da Gama, Dr. Clóvis Munhoz. O médico, na verdade, foi o Dr. Campelo que liberou os jogadores, mas é o departamento médico do Vasco. O Clóvis Munhoz já está no banco de reservas. Mas é esse assunto que envolve o Marcelinho. Mas quando o Marcelinho diz que tem uma dor qualquer, a história do Marcelinho diz isso. Não adianta. É uma forçação. Vai viver essa adrenalina aí o Antônio Lopes. Entrou para ver se faz um gol de falta. Quem sabe? Tem a chance aí agora. E esse era o grande receio do Luxemburgo. A bola parada do Vasco nas cobranças do Marcelinho. Aí o Marcelinho para a bola de pé direito. Olha a chance aí do Vasco. Joga para escanteio. Vai lá o Vasco na cobrança do escanteio. Aí vem levantamento do Wellington. Tirou foi o Edu Dracena. Agora sobra com o Maurinho. Recuperação do Wellington. Paulo jogando aí com o Rodrigo Souto. Marcelinho, liberdade para ele agora. Levantou para o Marques. E o escanteio. O jogador do Luxemburgo. E a bolinha que entrou na tela da Globo. O time tem verde balançando aqui pelo Vasco. Vai chegando o Cadu, tentou um chute. Na volta do Marcelinho. Tá mancando o Marcelinho nitidamente. Mas ele tá mancando desde antes do jogo. Tirou o pé da dividida agora, claramente, né? E o Nildo faz 1 para o Sport. Em cima do Atlético no estádio Independência. Com o Nildo. E a bolinha continua pintando aí. Os gols seguem acontecendo na noite da quarta-feira. Acho que até a cobrança de falta do Marcelinho deu a impressão dele não ter batido com aquela vontade, né? É gol do Jean para o Flamengo. O Flamengo faz 3-1 sobre o Vitória em Salvador, está selando a classificação. Então tem que vencer por 5-3 agora para conquistar a vaga. O jogo lá já está no segundo tempo. É o segundo gol do Jean nesse jogo. O outro foi o Edilson. Aí o Alex voltou na frente pro Sandro. Olha a chance do segundo. O chute saiu fraquinho. A liberdade que os jogadores do Cruzeiro vão encontrando ali na frente da defesa do Vasco, Noronha. É porque o Alex matou o da Silva com um toque só. E ficou aquele buraco que eu falei pra você. O da Silva tá na frente do buraco do meio do zagueiro.
o Wellington. Esse é o Cadu. Edmundo. Marques vai pelo comando, Edmundo volta a jogada individual, tentou pro Cadu. E chega o Wendel. Defendendo ali a área do Cruzeiro. Esse é o Maurinho. Passamos de 17 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 Cruzeiro em São Januário. Gol do Alex. Aí o Thiago. Mais atrás do Edu Dracena. Dracena em homenagem à cidade natal do Edu, que é do interior de São Paulo, Dracena. Aí o David. Olha esse salve Alex pelo comando da Silva em cima do Alex. Bola pro David. E o Cruzeiro fisicamente sobrando. Impressionante como o time tá leve. Olha o David. Levou pro pé esquerdo, clareou. Fábio caiu para fazer a defesa. Esse time tem que ser leve. Porque, Roberto, no meio do campo do Cruzeiro, um jogador de 19 anos, que é o Augusto, um de 21, que é o Wendel, um de 22, que é o Sandro, e só o Alex, que tem 27 anos. Portanto, no meio de campo de 20 anos de idade. O Alex também é um experiente jovem. Pois é, então eu estou dizendo que não é leve. Um time que tem um meio de campo 20 anos de idade. O Sport Recife faz 1 a 0 em cima do Atlético Mineiro no estádio de Independência. Gol do Nildo. Dá mais a vantagem, né? Agora ao Atlético resta vencer por 5 gols de diferença. Se vencer por 4, né, devolver a diferença, o gol fora de casa do Sport aí valeria a classificação. Tá pintando o Sport e Flamengo na próxima fase. O Flamengo vai ganhando do Vitória por 3 a 1 em Salvador. Mais um gol acontecendo. Agitada a noite da quarta-feira. Show de intervalo vai dar repleto de gols e a cobertura completa dos jogos da Copa do Brasil e da Libertadores. Olha o Aristizábal, tocou pra fora. O Vasco vai escapando de tomar a goleada nesses primeiros 19 minutos. O lance parecia, sabe o que? Uma linha de passe daquelas antigas. Olha só, toca, o outro vem de cabeça, alguém vem de trás, chega na cara, tentou colocar e perdeu. Vamos ver então o gol do Nildo. Papel de primeira para o Nildo. Um espaço, pode até chutar para o gol. Preferiu o corte, o chute! Gol! Gol do Nildo com a narração do Vanbran Júnior. 1 a 0 para o Sport sobre o Atlético. E Cavená, como faz gol esse Cavená, o River empata no Morumbi. Vai ser um drama mesmo. Corinthians 1, River Plate também 1. Aqui vem o Vasco com o Russo. Marques e Edmundo na área, cruzamento, pro corte do Thiago. Aí o Vanderlei Luxemburgo, finalizações 3 do Vasco, 8 do Cruzeiro. Marcelinho. Rodrigo Souto, mais atrás no Russo. Aí o Edmundo. Botou na frente. Rodrigo Souto caiu. O Éder Roberto Martins está marcando só o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, feito pra você. Linha direta, amanhã, depois de A Grande Família. E o Lopes fica gritando pro Marcelinho, mesmo que cobrando se quer continuar em campo ou não. A todo momento o Lopes gritando com ele. Eu acho que essa decisão cabe agora ao Lopes. Saber o que ele está rendendo em campo, se vale a pena ou não. Edmundo trabalhando com o Cadu. É a marcação do Augusto Recife. Bola espirrada na dividida do Cadu, sobra com o Rodrigo Souto. Aí o Edmundo. Veja aí o da Silva. Da Silva disputou o campeonato estadual pelo Madureira. Está tendo essa oportunidade aí no time do Vasco agora, da Silva. Tem 26 anos. É rodado, jogou na Entre Riens, jogou no Bangu. Sempre equipes médias e pequenas do estado do Rio. Marcelinho nas costas do Cadu. Marcelinho andando, olha, abriu mão ali da marcação e depois que o jogador passou, ele saiu, fez tal mancando.
ali. Aí ele fica com a bola. Falta soberba, cometida pelo camisa 7, Sandro. Cruzeiro que jamais perdeu do Vasco em confrontos da Copa do Brasil. Hoje foram 7 partidas. Aí o Rodrigo Souto. Botou no comando pro Cadu. Nessas 7 partidas, Luiz, o Cruzeiro venceu 4, empatou 3. Uma curiosidade, enfrentou o Vasco 3 vezes em mata-mata na Copa do Brasil e nas 3 vezes o Cruzeiro acabou chegando em decisão. 2 vezes conquistou o título e uma delas foi vice. Marcelinho levantando lá pro Rodrigo Souto. Bola passa, sobra com o Russo. Aumenta um pouco a chuva aqui em São Januário. Veja lá a marcação do camisa 8, Wendel, sobre o Russo. Edmundo. Aí tem técnica. Edmundo ganha do Thiago, jogou no comando. Marcos ligou, Edmundo vai também. Já sobra o Edu Dracena chegando na área do Cruzeiro. O da Silva. De novo ali o parte de rebate, como o Edu Dracena chega limpando. Aí o Russo. Mais atrás o da Silva. Edmundo, liberdade para ele. Dracena encostou na marcação. Deu para o Marques, devolveu para o Edmundo. Ela sobrou com o Leandro. Aí sai com velocidade. Joga no Alex, tudo de primeira para o David. Vai passando o Maurinho pela direita. Alex se desmarca, vai lá pelo comando. Recebe o Maurinho. David, de novo no Maurinho. É a chegada do Wellington Paulo. Esse é o Wellington. Mais atrás, ali no da Silva. 24 minutos para o primeiro tempo. Gol de Alex para o Cruzeiro, que vai vencendo em São Januário por 1-0. Agora a falta sobre o Marques. Aí o Edmundo. Sobra do da Silva. Russo. Esse é o Rodrigo Souto. Tenta o drible. Ganhou a jogada do Sandro. Mas o Sandro consegue recuperar a posse de bola. E na sequência o lateral favorece o time do Cruzeiro. Globo, a gente se vê por aqui. Mizuno, melhor tecnologia de absorção de impactos. Aí a recuperação do Cruzeiro com camisa 7 Wendel, com camisa 7 Sandro. Tocou para o Maurinho. Esse é o Aristizábal. Sandro na direita com o Maurinho. Augusto Recife, tem só 19 anos o Augusto Recife. David levou para o pé direito, experimentou, jogou pela linha de fundo. Vamos ao gol do River com o Galvão Bueno. Novo ainda e já leva a abraçadeira de capitão. Poder, lançamento para a área, perigo! Gol! River com a camisa preta e a faixa vermelha hoje, tá bonito lá. O uniforme do River. Se manda o Marques. Cadu passou, Marques levou pelo comando, tentou um chute na cena, acompanhou e deu bote na hora certa. Sai jogando o Cruzeiro com o David. Maurinho pela direita, Aristizábal pelo comando. Recebe Sandro. Só 22 anos o Sandro. Levantou pro David. Não viu o Leandro passando livre lá do lado esquerdo. Marcelinho. Vai passar o Marques pelo comando. Marcelinho tentou o passe pro Marques. Edu Dracena com ele. Marques ganhou. Edmundo se apresenta. Marques rolou pro Edmundo. Rolou errado. E o Cruzeiro sai jogando. Os internautas de todo o Brasil participando com a gente. Navegando pela grande rede, mandando sua mensagem, curtindo o conteúdo exclusivo de nossa página na internet. A Raposa dá show no Brasileiro e na Copa do Brasil.
internauta Pedro Fernandes de Belo Horizonte. Olha o Aristizábal. Levou, David livre, arrumou para o David, foi no fundo, cruzou para o Alex da Silva, ganha uma. E a bola acabou tocando por último ainda no Alex. E a reposição de bola para o Vasco da Gama. Mas a grande diferença de desenvoltura dos dois times. Olha só, o Cruzeiro vem com certa facilidade. E agora veja a dificuldade que o Vasco tem de armar a sua jogada. É claro que o time do Vasco está mais nervoso, está perdendo, tem que vencer, virar esse jogo. Mas de qualquer maneira a diferença é flagrante. Aí o Rodrigo Souto. Como disse, perdeu uma bola, livre. Augusto Recife pegou o presente, se embrulhou e foi pro ataque. O Luxemburgo está lá gritando com o time dele. Está pedindo para encarar o Vasco, está achando que o Cruzeiro está com medo. Aí o David arrumou, boa jogada para o Sandro. Aí Sandro, marcado pelo Russo, vem o Leandro, vai para cima da marcação. Que drible no Russo, bateu cruzado, David na cara do gol, jogou para fora. É uma festa. O Cruzeiro chega toda hora na cara do gol do Vasco. Olha o drible que o Russo tomou do Leandro. Meia-lua, drible da vaca, são várias denominações para esse drible. Está muito fácil para o Cruzeiro. E o Vanderlei ainda insatisfeito. Edmundo, Cadu, tentou botar no comando pro Marques, vai saindo o goleiro Gomes para fazer a defesa. Luiz, mas aí vale uma explicação. Quem gosta das características do time do Vanderlei, toda vez que a defesa toma uma posse de bola, o Vanderlei gosta que a defesa fique tocando a bola até o meio de campo se preparar e o ataque se armar lá na frente. Ele está achando que a defesa está se livrando muito rapidamente da bola. Olha o Cruzeiro. Com o Sandro, cruzamento pro David. Uma de zagueiro agora o David. O Luxemburgo estava ali no rádio de comunicação. Olha lá, está falando provavelmente com o Paulo César Guzmão, que é normalmente o homem com o qual ele mantém o seu auxiliar técnico. Trabalhou aqui no Vasco, foi goleiro. E aí o Vasco se manda. Marques com o Marcelinho. Eu pensei em alguns clubes, ele foi preparador de goleiro, mas no Cruzeiro ele tem a função específica de auxiliar do Vanderlei. Ele deve estar na tribuna acompanhando o jogo, tem uma outra visão da partida e passa informações para o Vanderlei através desse radinho. Paulo César Guzmão chegou a ser técnico do Vasco. A comissão técnica toda, o Flávio Tênis, o técnico do treinador de goleiros, também passou pelo Vasco da Gama. Olha o buraco da defesa do Vasco, olha só a liberdade que tem o ataque do Cruzeiro. O torcedor do Vasco vaiando o time. E o Cruzeiro segue apertando. Aí o Sandro. David. Mais atrás o Leandro. Esse é o Wendel. Trabalha com o Maurinho. Outra vez o Wendel. Domina o David. Sandro. Recebe o Maurinho. O Vasco está inteiro no campo defensivo. O Cruzeiro trocando passes à vontade em São Januário. E a torcida vai. Recuperação agora do Cadu. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas, tem as deliciosas confusões do doce animado lar da grande família. O Flamengo vai vencendo Vitória em Salvador por 3-1. Já no show do intervalo, os gols, os melhores momentos. Vai se classificando por enquanto para enfrentar o Sport Recife. Vai ganhando em Minas do Atlético. Sport 1, Atlético 0. Marcelinho de longe, Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Mais uma vez o gol do Alex para você. Enquanto o Vanderlei gritava com o Maurinho, olha aqui, Luiz. Olha lá. Vamos aproveitar que o Vasco está desorganizado e vamos fazer logo o segundo gol. O Edmundo reclamou muito com o Marcelinho no último lance, porque o Marcelinho não passou a bola para ele e preferiu chutar. Reclamou muito. É evidente, o Sérgio Noronha, que o Lopes assume a responsabilidade de fazer uma escalação diferente da que habitualmente ele faz. Uma escalação com um jogador que se diz não estar 100%, se diz sem condições de jogar. O Lopes tem uma parcela enorme de responsabilidade nessa formação aí, não? Eu deveria ter tirado o Marcelinho de campo, até psicologicamente faria bem ao time do Vasco da Gama. E realmente aquilo que eu disse, o Vanderlei repete, o Vasco está desorganizado.
Posse de bola 48% para o Vasco, 52% para o Cruzeiro. David para Aristizábal. Aí o Sandro. Augusto Recife. Aristizábal. O corte foi do Wellington. Rodrigo Souto perdeu para o Alex, foi para a área, tentou o drible. Aí vai chegando o da Silva. O Alex já tocou no Maurinho. Recife. Tentou trabalhar para o David. Arrumou para o Leandro. Russo foi na marcação. Leandro tentou o cruzamento. Bola vai sobrar no Augusto Recife. Jogou à esquerda. E é tiro de meta que favorece o Vasco. Novo a gente se vê por aqui. Gol Total Flex. Funciona álcool ou a gasolina. A torcida grita burro. A torcida está totalmente insatisfeita, né? Porque o time, como disse o Luxemburgo há pouco, né, está desorganizado em campo. E o Cruzeiro, que vive um momento especial, que hoje é o time que está jogando o melhor futebol do Brasil, líder do Campeonato Brasileiro, vai sobrando. Vamos ver destacando o Sérgio Noronha. Agora há pouco no Jornal Nacional, na participação do Galvão Bueno com a equipe do jogo Corinthians e River, nós vimos uma imagem de um torcedor do Corinthians que tentava sair de um setor do estádio para outro e ficou preso nas lanças das grades. Daqui a pouco a gente vai mostrar de novo. E aqui vem o Cruzeiro. Olha aí o David, jogando com o Maurinho, jogador do Vasco, tomou uma bolada no rosto, ficou caído. E o Weber Roberto Lopes vai parar o jogo para que ele seja atendido o Cadu. Então eu falava sobre esse torcedor, o torcedor se chama Rui Moraes Júnior. Aí a bolada que tomou o jogador do Vasco. E lá no Morumbi o que acontece? Esse torcedor ficou aproximadamente 50 minutos enroscado. A bola tocou no Wellington Paulo. Lá no Morumbi. Assim que a gente tiver condições, nós vamos mostrar essa imagem para você. No momento que ele foi tirado lá da grade, né? Estamos todos preocupados aqui, olha, no momento que ele ficou preso naquelas lanças, mais de 50 minutos, com os policiais e os bombeiros trabalhando muito lá no Morumbi. Tem um momento que ele conseguiu ser retirado, quer dizer, as pernas foram tiradas ali das pontas das lanças. O Rui Moraes Júnior foi levado para o Hospital das Clínicas de São Paulo para ser atendido. Aqui vem o Cruzeiro com o David. Passou o Maurinho na direita. Livrou para o lance do chute, jogou pela linha de fundo. Os dois jogadores do Vasco foram no Maurinho. Um buraco na frente do David. Isso chama-se desorganização. Os dois foram na boca, olha lá. Foram atrás do jogador que se deslocou. E agora há pouco, enquanto o Wellington Paulo era atendido em campo, o Vanderlei chamou o Thiago e falou com ele: pelo amor de Deus, mata logo esse jogo. O Cruzeiro esteve fazendo 2-0, né? O Vasco teria que vencer por 4-2 aí para se classificar. Do jeito que tá, se o Vasco fizer 2-1, leva para os pênaltis. 2-1 no Cruzeiro e Vasco é um resultado normal, como foi o placar de Minas, por exemplo, né? Lá no Mineirão, Luiz, o Cruzeiro também perdeu uma série de gols e deixou a comissão técnica preocupada. Poderia ter conseguido uma vantagem muito maior. Copa do Brasil que tem amanhã o outro confronto. O Russo deu uma tirada legal ali, mas sofreu uma falta. O jogo São Paulo e Goiás, que acontece amanhã à noite no Morumbi. O primeiro jogo foi 0-0. Daí sai o vencedor para enfrentar aqui. Olha o Marques, tocou pro Edmundo. Marcelinho. Um chute no corpo do Marcelinho, a bola foi para fora. O Edmundo está pedindo pênalti. O que eu acho é que o Vasco poderia ter chutado. É muito toquinho dentro da área do adversário. Olha lá o giro do Edmundo. E aí, Marcília? Tinha que ter levado um cartão amarelo, né? Não houve absolutamente nada. Ali, quando meio que se tocaram com as mãos, ele aproveita e gira em cima do próprio corpo, se atirando ao sol, tentando cavar uma penalidade mais inexistente. Daqui a pouco, no show do intervalo, os melhores momentos de, por enquanto, 1 para o Vitória, 3 para o Flamengo. Tem os lances de 1 Corinthians, 1 River. O Flamengo vai se classificando em Salvador e o River vai se classificando dentro do Morumbi. O Corinthians perdeu na Argentina o primeiro jogo por 2-1. Aí a Libertadores da América. O Corinthians, se passar, vai enfrentar o América
América de Cali na próxima fase da Libertadores. O América tirou o Racing ontem lá na Argentina. Aí o Marques tentou pro Cadu. Chegamos a 37 minutos do primeiro tempo aqui em São Januário. Da Silva. Rodrigo Souto. Edmundo. Tentou botar no comando pro Marques. Está marcado o impedimento. O Edmundo vai lá na sobra, ganha do Gomes. Mas o jogo está parado. O impedimento do Marques foi marcado nesse momento aí, Marcília. Estava um pouquinho avançado. A linha da grande área serve de referência em relação ao jogador do Cruzeiro que está no alto do time. Aí o impedimento do Aristizábal. Ainda sobre a Libertadores, né? Se o Corinthians passar, vai enfrentar, veja só, faltas cometidas, 4 do Vasco, 7 do Cruzeiro, só 11. Isso é nível de Copa do Mundo, futebol europeu. Graças a Deus. Beleza. Os outros brasileiros na Libertadores, o Grêmio vai enfrentar o Independente de Medellín, o Independiente de Medellín, e o Santos, o Cruz Azul do México. O Paysandu joga amanhã contra o Boca. Lá em Belém, venceu o primeiro jogo por 1-0 e joga pelo empate amanhã para seguir. O adversário do Paysandu ainda não está. Já está sim, é o Cobreloa, já está definido. Se o Paysandu passar, enfrentará o Cobreloa do Chile. Aristizábal brigando lá com o Wellington Monteiro. O Wesley, de novo o Wellington Monteiro. Está jogando com o da Silva. Aí o Cadu, falta sobre ele. Cartão amarelo para o Augusto Recife, o primeiro do jogo, Marcília. Foi a primeira falta que saiu do padrão, né? Ele foi no corpo do jogador e leva o cartão amarelo merecidamente. Aí o Marcelinho, Edmundo. Recebe o David. Mais atrás ali no Augusto Recife. Passe foi meio quadradinho. Recife voltou. Conseguiu corrigir. Wendel. Augusto Recife. Outra vez o Wendel. O Sandro passando lá do lado esquerdo. A jogada com ele. Outra vez o David. Pode experimentar daí. Pé direito, jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, essa é a real. Está jogando o time do Vasco com o Wellington Monteiro, trabalhando com o Wesley. Passamos de 40 minutos do primeiro tempo. Fim de semana tem velocidade na tela da Globo. E o Aristizábal recebeu o presente, tentou botar na frente. O Wellington Paulo meteu a mão na bola. E o Éder Roberto Lopes vai parar o jogo para marcar a falta, que é ótima para o Cruzeiro. Não bastasse a desorganização, os presentes todos, as lambanças todas ali, a bola de presente para o Aristizábal e o toque do Wellington Monteiro. Característica da zaga. O Vasco não tem zagueiros de área, né? Não tem em quantidade, em qualidade nenhuma. Podia escolher, né? O toque, no caso, ou o tiro livre indireto. Prevalece sempre a infração mais grave, que é o toque, que é o tiro livre direto. O Flamengo está classificado na Copa do Brasil. Venceu Vitória dentro de Salvador por 3-1. Grande vitória do Flamengo, 2 do Jean, 1 do Edilson. Já já no show do intervalo, os melhores momentos para você. A falta é ótima para o Cruzeiro. Vai lá o Alex para fazer a cobrança. Bate muito bem o Alex, fez inúmeros gols de falta na carreira. Ali o Alex, posicionado. Fábio no meio do gol. Autorizado o Alex para a cobrança. Cruzeiro já vence por 1-0. O Alex bateu bonito. Fábio! E a bola ainda resvalou na trave. O tapa do Fábio. Olha a cobrança do Alex. E ainda resvala na trave direita do gol vascaíno. Aí o Alex para fazer a cobrança. É o segundo escanteio para o Cruzeiro. O Vasco teve 3 no jogo. Aí vem Alex. Agora vai sobrar com o Thiago. Edu Dracena, de cabeça fácil para a saída do goleiro Fábio. Linha direta. Amanhã, depois de A Grande Família.
prometida pelo camisa 7 Santos, sobre o Russo. Essa entrada aí. Cadu trabalhando com o Marques. Marcelinho. Aí o domínio, antecipação do Thiago. Alex. Aristizábal. Botou na frente. Leandro. Aristizábal tentou a devolução para o Leandro. Está jogando o Vasco com o da Silva. Marcelinho. Esse é o Cadu. Jogando como homem de ligação ali. Edmundo. Trabalha com o Wellington. Recebe na volta o Edmundo. Jogou no da Silva. No comando. O torcedor do Vasco vai até o Marcelinho agora, né? Passe possível, mas o Marcelinho não está arrancando. É visível que ele está se poupando, ele está evitando dividida, está evitando chutar em gol. É visível isso. Edmundo. Tentou botar na frente. Pro Russo. Lopes reclama. Jogadores do Vasco ficaram na expectativa da marcação do pênalti. O Marques paga geral ali pro Weber Roberto Lopes. Marcília. Também não houve. David. Maurinho pela direita, Aristizábal pelo comando. Aí faz a inversão buscando o Leandro. 44 minutos do primeiro tempo. Leandro vem pelo comando. Maurinho. David. Aristizábal devolve no David. Trabalha com o Sandro. Aí o Sandro. Pé direito, o chute saiu lascado. O Fábio vai lá e consegue evitar a saída pela linha de fundo. Noronha. 1-0 foi pouco. Olha, com o domínio do Cruzeiro, as oportunidades que o Cruzeiro perdeu até que foi pouco. O time do Vasco realmente não se encontrou em campo. O Marcelinho, uma presença que não somou rigorosamente nada, pelo contrário. E eu acho que o Lopes já tem uma solução agora nesse intervalo. Chamar o time e dizer o seguinte: olha, faz de conta que o jogo não começou, vamos começar tudo de novo, vamos fazer isso. Enquanto ao Cruzeiro, tá arrumadinho. Olha o Vasco aí. Mas olha só, passe errado. Foi constante do time do Vasco. Da Silva jogando com o Cadu. Augusto Recife. O Cruzeiro, quando toma a bola fácil, sai fácil, muito mais organizado, superior o tempo inteiro. Nada a mexer no time do Cruzeiro. 1 minuto. Vamos a 46. Marcelinho tentou jogar de cabeça pro Marques. A bola vai sobrando com o Edu Dracena, que recua lá pro goleiro. Está jogando o Sandro. Quando apita Weber Roberto Lopes, está encerrado o primeiro tempo em São Januário. De 0 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. Gol do Alex. O show do intervalo começa com o Guilherme Mendes e o Renato Ribeiro. Aqui eu vi no Vanderlei Luxemburgo. Você passou boa parte do primeiro tempo, Vanderlei, dizendo: vamos matar logo o jogo. Teve oportunidade para isso, né? Você acha que você pode... Nós estamos com vantagem, como 1-0 no jogo, mas eu achei que o time está bem desequilibrado dentro do jogo, e nós estamos dominando, então podia fazer mais gols. Tivemos chance de poder apertar um pouco mais, fazer o gol e praticamente decidir o jogo. Passou no Santos e agora está de volta mais uma vez ao Vasco da Gama. Passou pelo Cruzeiro e saiu do Cruzeiro depois de perder um pênalti jogando pelo Cruzeiro aqui contra o Vasco. Ele havia declarado que não gostaria de marcar um gol contra o Vasco, acabou saindo do time. Autoriza Weber Roberto Lopes, bola rolando, começa o segundo tempo em São Januário. De 0 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. Por enquanto, o Cruzeiro vai se classificando para a fase semifinal da Copa do Brasil. Começa o segundo tempo no estádio Independência, em Belo Horizonte. De 0 para o Atlético, 1 para o Sport Recife, gol do Nildo. Aí o Cadu. Edmundo. Trabalha com o Russo.
Outra vez o Edmundo. Tentou para o Danilo, é habilidoso no comando para o Marques. Chega para limpar a área do Cruzeiro, o Thiago. Aí o David. Recife. Volta o Cadu ali na marcação. O David se manda pela direita. Na esquerda o colombiano Aristizábal. Aí o Aristizábal vai passar na esquerda o Leandro. A jogada é com ele. Leandro fez o cruzamento para o Alex. E houve a falta sobre o Wellington Paulo. É o que está marcando o Weber Roberto Lopes. E uma curiosidade, Luiz, o Wellington Paulo do Vasco e o Thiago do Cruzeiro formaram a dupla de zaga do América durante muito tempo lá no futebol mineiro, hoje jogando em outros clubes e rivais. O Wellington Paulo é natural de Belo Horizonte, mineiro de Belo Horizonte, a exemplo do Thiago. E lá em Minas, o André Luiz, do Atlético Mineiro, zagueiro, quarto zagueiro, foi expulso no finzinho do primeiro tempo. Está jogando com 10 jogadores. O Galo Mineiro. A situação do Celso Roth, técnico do Atlético, já não é tão confortável assim, em função dos últimos insucessos do time. O Wendel faz o levantamento e passe errado. Recuperação do Cadu. Da Silva. Aí o Rodrigo Souto. Danilo fez uma grande partida contra o Bahia. Mas precisava vencer por 1-0 ou por 2 gols de diferença. Fez com um gol exatamente do Danilo, mas comandou o time, mostrando habilidade técnica. No ano passado ele esteve no Cruzeiro e não era nem banco o Danilo. E a falta do Edu Dracena. A bola ficou com o Edu Dracena e a falta sobre o Marques. Cometida pelo Edu Dracena. Vai lá o time do Vasco para fazer a cobrança e a preocupação do Gomes. Vai lá o Edmundo para fazer a cobrança da falta. Ele e o Danilo. Marques está na área. O Wesley, o zagueiro também. O Wesley, na estreia dele em São Januário contra o Goiás, fez um gol assim, jogada de bola parada. Vai Danilo para a cobrança, deixou para o Edmundo. Aí trabalhou para o Danilo. O Alex brincou e levou a melhor. Aí sai jogando com o Recife. Augusto Recife. É pernambucano, mas nasceu em Joaquim Nabuco. Não nasceu no Recife, não. Aí a bola para o David. Recuperação do Wellington. Trabalhou com o Wellington Paulo. Aí o da Silva. Outra vez na esquerda com o Wellington. O Cruzeiro vai se classificando. O Vasco tem que virar o jogo para levar para os pênaltis. 2-1 leva para os pênaltis. Para se classificar tem que vencer por 2 gols de diferença. Edmundo. O Cruzeiro, o empate é suficiente, o time está na frente, está vencendo o jogo. Recuperação do Augusto Recife. Thiago. Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro, 20 pontos em 8 rodadas, com 6 vitórias e 2 empates. Impressionante o aproveitamento do Cruzeiro, com 25 gols marcados. E domingo o Cruzeiro recebe o Corinthians às 4 horas da tarde no Mineirão. A confiança na classificação hoje é tão grande, Luiz, que ninguém treinou cobrança de pênalti. O David explicou dizendo, olha, ninguém aprende a bater pênalti na véspera de um jogo decisivo. Ou sabe bater ou não sabe. E o Luxemburgo costuma dizer também que isso passa um pouco de pressão para o jogador, né? E também falta de confiança. O treinador não está confiante, está treinando muito pênalti. Estratégias do Luxemburgo. E olha o David, olha o Alex no comando, bateu de pé direito, defendeu o Fábio. O chute saiu fraquinho exatamente porque caiu no pé direito do Alex. Rodrigo Souto. Edmundo pelo comando, Marques pela direita, levantamento é pro Edmundo. Dominou na área o Edmundo. Protege, Danilo ficou pedindo. Edmundo tentou o drible. Aí acabou fazendo a falta o Edmundo. Puxou nitidamente. Quando ele puxa o camisa 8. E o Wendel caiu e a falta foi marcada. Agora, nitidamente, né? O lance do Alex, que ele chuta de pé direito. Boa defesa do Fábio. O chute saiu fraquinho, mas tinha o interesse do gol. O Edmundo, nitidamente, ainda não está em forma, né? O Edmundo chegou no futebol japonês dizendo que, como se treina pouco, perdeu massa muscular e ganhou, foi peso mesmo. Aí o Russo. Edmundo. Tentou a devolução do Russo. Edu Dracena sai jogando para o Cruzeiro.
Flamengo já conquistou a classificação, fez 3-1 no Vitória lá em Salvador. 2 gols do Jean, 1 do Edilson. E vai enfrentar, por enquanto, o Sport do Recife na próxima fase. Quem está querendo classificação é o Corinthians. Está jogando no Morumbi. Está empatando com o River em 1-1. O Morumbi está lotado. O clima para esse jogo foi impressionante ao longo dos últimos dias. Aí a falta favorecendo o time do Vasco. Dá uma olhada no Morumbi. A torcida do Corinthians empurrando o time sem parar um minuto, tentando cumprir o papel de fiel torcida, como é chamada a corintiana. E aí, cartão amarelo para o Augusto Recife, é vermelho. Está expulso. No jogo calmo de apenas um cartão, exatamente o dele, foi expulso o volante do Cruzeiro. Está expulso, Marcílio. Ele fez uma entrada forte, mas além da entrada, foi um desentendimento entre os dois jogadores. Que ele mostrou o cartão amarelo para o jogador do Vasco e mostrou o amarelo com o vermelho para o Augusto Recife, porque a falta não foi dele. O amarelo foi para o Danilo. E quem fez a falta, me parece, foi Edu Dracena. Exatamente, pelo menos já que estamos vendo na repetição, Edu Dracena fazendo a falta, mas o Augusto Recife foi expulso. O cartão para o Vasco foi para o Danilo. Aí esse é o lance, aí é que está o lance, olha. Do Danilo com o Augusto Recife. E aí foi uma solata ali, né, Renato? Já com o jogo paralisado, inclusive. Porque a falta já havia sido marcada do Edu Dracena. Quer dizer, os dois resolveram fazer graça. No caso do Augusto Recife, que tinha o amarelo, o vermelho foi a consequência. 7 minutos do segundo tempo em São Januário. 0 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai conquistando a classificação. O time do Vanderlei Luxemburgo. Adversário da próxima fase, São Paulo ou Goiás, que jogam amanhã. O primeiro jogo foi 0-0 em Goiânia. O time do Candinho contra o São Paulo ainda sem técnico definido. Daqui a pouco o Souza, 18 no Vasco. Essa fumaça toda em função de fogos, daquela lata que se abre, que é uma fumaça que a torcida do Vasco utilizou aqui, enfim. Por isso que está essa fumaça toda aí. Não é mau tempo, nada disso não aqui em São Januário. É uma fumaça mesmo provocada pela torcida do Vasco da Gama. A falta do Da Silva sobre o David. Vai sair o Cadu. Cartão amarelo. Vai sair o Cadu para a entrada do Souza, 18. Amarelo, portanto, para o Da Silva pela falta no David. Daqui a pouco sai Cadu, entra Souza. Cadu que jogou Armando, né? E o resultado não foi o que o resultado da disposição tática do time. Mais uma vez ali a chegada do Da Silva. Recuperação do Cruzeiro. Aí o Paulo César Guzmão, que é o auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo. E os dois estão conversando pelo rádio de comunicação. Logo o Augusto Recife foi expulso. O Vanderlei mandou todos os jogadores para o trabalho de aquecimento e voltou para o radinho. Recuperação é do Da Silva. Volta sobre o Danilo. Achei até que o Weber fosse punir com cartão amarelo o Alex. Não era para cartão não, Marcílio? Por trás, ele não foi violento, não foi desleal, mas praticou o antijogo. Poderia ter levado o cartão amarelo. Deveria, melhor. Aí o Rodrigo solto. Volta do Sandro, levou vantagem, bola com Edmundo. O Wellington Monteiro. Souza vai pelo comando, Edmundo se desmarca, recebe, jogou no comando pro Souza, agora sobrou com o Marques, a chance do gol, Marques foi no chão, o goleiro caiu, ficou com a bola e o Marques ficou pedindo pênalti. Os jogadores do Vasco reclamam de pênalti nesse lance aí, Marcília. Foi empurrado, né? O braço esquerdo do Edu Dracena desloca o Marques no momento que ele tentava a finalização. A penalidade máxima aconteceu. Cruzamento pro Souza, meio fechadinho. A bola passou na cara do gol ali do Gomes. Na base da raça do coração, o Vasco vai crescendo em São Januário. Não só raça não, eu acho que o time melhorou a organização dele. O Danilo melhorou a organização do time do Vasco.
Só completando o primeiro erro, né, e grave do Weber Roberto Lopes na não marcação da penalidade máxima do Edu Dracena sobre o Marques. O Vasco, que jamais foi à final da Copa do Brasil, chegou 4 vezes à fase semifinal. O Cruzeiro, em compensação, já decidiu 4 vezes a Copa do Brasil, foi campeão 3 vezes em 93, ganhou em 96 e ganhou em 2000. E em 98 foi vice, com aquele gol do Oséias do Palmeiras no último minuto no Morumbi. Aí o trabalho do Danilo, esse é o Wellington Monteiro. Souza. Wellington Monteiro, da Silva. Edmundo. Edmundo jogou no Rodrigo Souto, devolveu no Edmundo, arrumando o comando para o Augusto, bateu. Ela voltou no Danilo, levou para o pé esquerdo. Tenta o drible, o Danilo foi para a jogada individual e acabou se jogando. O juiz não marcou nada, a jogada ficou com o Souza. Arrumando o comando para o Edmundo, pé direito, bateu, a bola foi desviada e foi para fora. O suficiente para levantar a torcida do Vasco. Levou sorte ali o Thiago, né? A bola já tinha passado e acabou batendo sob o corpo do Thiago, que marcou Edmundo em cima. E os dois estão batendo boca ali, Edmundo e Thiago. Vem o levantamento. Saída do Gomes para ficar com a bola. Jogando o time do Cruzeiro. Aí o passe para o Aristizábal. O Wellington acompanhou. Levou sorte o Wellington. Quando o Wellington dominou, a bola foi na direção do Wellington. E ele, o time do Vasco, aos 12 minutos do segundo tempo. O Vasco cresce, o Cruzeiro se encolhe. Jogo completamente diferente do primeiro tempo. Aí está jogando o Leandro. O Cruzeiro tem um jogador a menos. Foi expulso o Augusto Recife. David. Aristizábal foi pelo comando, David faz o passe, que bola para o Aristizábal. Passou Maurinho, Aristizábal clareou, levou para o pé esquerdo, bateu, chegou para cortar o Wellington Paulo. Está jogando com o Rodrigo Souto. Marques, da Silva. Souza vai pelo comando, ele trabalha com o Edmundo. Aí vem o Edmundo. Sandro na marcação. Leandro. O lateral que favorece o time do Cruzeiro. Vamos então à participação dos internautas de todo o Brasil. Como sempre, mandando sua mensagem, fazendo sua pergunta. Continua acreditando. O Vasco é o time da virada. É o recado do Felipe Martins, do Rio de Janeiro. Obrigado, Felipe, e a todos vocês do Brasil inteiro. Navegando pela grande rede, mundo afora, curtindo a Globo Internacional, navegando pela grande rede e participando com a gente. Agora Noronha. A escalação do Marcelinho, o Cadu jogando de meia. O Vasco volta para o segundo tempo, é outro time. Isso corrobora aquela tese de que o Lopes exagerou na forma de tentar escalar o time do Vasco, hein? Eu dizia no intervalo que ele tinha que dizer o seguinte no vestiário: o jogo não começou, vamos começar outro jogo, o Marcelinho sai, vamos tentar outras coisas. E aí está o Vasco tentando, mais organizado, chegando com mais frequência. Olha aí. Russo tentou botar na frente. O Wellington Monteiro. Edmundo foi para a área, Wellington Monteiro tentou o cruzamento, Thiago joga pela linha de fundo. Escanteio para o Russo fazer a cobrança. Chegamos a 14 minutos desse segundo tempo. Os dois zagueiros do Vasco, o Wesley e o Wellington Paulo, vão lá para a área. Aí o Russo na cobrança. Tirou o Endel. Lateral do Vasco, tá aí o Antônio Lopes. Veja aí o Edmundo. Tentou botar no comando pro Souza, a chance do gol, bateu! Do Vasco! E é de Souza em São Januário! A bola do Edmundo açucarada, o Souza vai, tem o Marques pedindo, mas escolhe o canto e bate. Esquerda do Gomes para balançar a rede do Cruzeiro.
15 minutos do segundo tempo. A pressão do Vasco se transforma em gol de empate. Souza, agora tudo igual. Terceiro dele na Copa do Brasil. Vasco 1, Cruzeiro também 1, Noronha. E o Souza escolheu um caminho duro, foi entre o goleiro e a trave. Ele jogou com absoluta precisão entre o goleiro e a trave para empatar o jogo. Agora o passe do Edmundo, que passe, que visão. E o Cruzeiro vai mexer 16 de março. Meio campo já assinou a súmula. Entra no lugar de David. Sai um atacante e entra um homem de meio campo. Luxemburgo vai recompor a marcação porque está jogando com um homem a menos. O Recife foi expulso. Tá certo, Luxemburgo, Noronha? Da maneira que o Vasco voltou no segundo tempo, correndo mais, pressionando mais, ele tem que mexer no time dele mesmo. Reforçar a marcação, já que o empate é bom para ele. A situação agora é a seguinte. Se o Vasco virar o jogo, ainda assim a vaga será definida nos pênaltis. E repetiríamos o placar do jogo do Belo Horizonte. Do jeito que está, o Cruzeiro está... Aí vem o Edmundo. Assumiu a responsabilidade nesse segundo tempo. Fez o passe para o gol. Está tendo ali a incumbência na criação de jogadas, o Edmundo. E agora a falta para o Vasco ali. Em cima do Da Silva. No lance do gol, a zaga saiu e o Maurinho ficou. E aí deu condições de jogo para o Souza, que entrou livre, marcou em condições absolutamente legais. E o David, antes de sair de campo, levou cartão amarelo. E o Márcio já havia assinado a súmula antes do Vasco empatar no jogo. A alteração já estava prevista. Aí o Souza tentou o cruzamento. Agora tocou no Maurinho, está jogando com o Alex. Aí o David sentado no banco de reservas lá do Cruzeiro, assistindo ao restante do jogo de lá. Rodrigo Souto. Se manda, vem na base da raça, foi pro chão, falta nele. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, feito pra você. Linha direta amanhã, depois de A Grande Família. Copa do Brasil, jogos eliminatórios que a gente chama de mata-mata na linguagem do futebol. É sempre esse clima de emoção, de tensão. E um jogo que o Cruzeiro teve para destruir no primeiro tempo, de repente é outro completamente diferente. Você viu o número de faltas, 8 cometidas pelo Vasco, 18 pelo Cruzeiro. Caiu o Danilo para fazer a cobrança da falta e também o Edmundo. Edmundo tentou meio que de bico, Gomes foi lá para fazer a defesa. É um chute diferente do Edmundo. Veja lá. Não foi totalmente de bico, foi com os dedos levantados ali, né? E foi no cantinho. Isso chama-se peito de unha. Daqui a pouco, Léo Lima, 16 no Vasco. Vai entrar já Léo Lima. 18 minutos deste segundo tempo em São Januário. O empate, o Cruzeiro vai seguindo na Copa do Brasil. Olha o Russo, fez o levantamento para o Marques, dominou na linha de fundo, cruzamento para o Souza, gol! E saiu para fazer a defesa. O Edmundo estava um pouco mais atrás. Mas o Marques tentou a jogada pelo alto com o Souza. Vai com tudo, Antônio Lopes. Sai Rodrigo Souto para a entrada de Léo Lima. Noronha, vai entrar mais um atacante. Evidentemente que o Vasco está precisando da vitória, mas o time agora se organizou. Vale mexer? Eu acho que é um risco o Léo para correr. Agora não é bem um atacante. O Léo Lima é um jogador que vem de trás, jogador habilidoso. Se estiver no dia de inspiração dele, tudo bem. Se não estiver, aquela coisa dele, meio lento, muita perna, muito toque. Enfim, depende do dia ou da noite, perdão. Vai entrando o Léo Lima. Se é jogo pegado na Copa do Brasil, na Libertadores também, no Morumbi, o jogo está muito quente. O Corinthians vai empatando com o River 1 a 1. Veja lá imagens do Morumbi como o jogo é pegado. Olha a luta, olha a briga pela bola. Olha o desespero dos jogadores pela bola. Dá a bola aí, quero bater o lateral logo, tenho pressa. Não dou. É jogo de Libertadores, é mata-mata, é adrenalina pura. Se manda aí o time do Cruzeiro. Isso é mata-mata na expressão literal da palavra. Eu até não sou muito adepto, né, Marcílio, dessas expressões de guerra do futebol, né? Mas no caso do mata-mata é tão consagrada essa expressão para quem gosta de futebol que a gente acaba usando. E olha a bolinha pintando aí, tem gol acontecendo. É no Morumbi ou é na Independência? Aqui o Souza. Léo Lima. Fez falta o Léo Lima. E é gol de Fábio Júnior para o Atlético Mineiro. O Galo empata, mas tem que vencer por 5 gols de diferença.
Já que no primeiro jogo no Recife, o Sport venceu por 4-0. Aristizábal devolveu para o Leandro. Quem chega é o Wesley. Aí sai jogando para o time do Vasco. O Cruzeiro jamais perdeu pela Copa do Brasil jogando no Rio de Janeiro. Em 6 jogos, foram 5 empates e uma vitória. Foi muito agitado agora o Vanderlei na beira do campo. Ele pede para o Aristizábal jogar aberto na esquerda e o Alex na direita. Os dois até agora não entenderam o recado, deixando o Vanderlei desesperado no banco. Aí o Danilo. Edmundo. Souza vai pelo comando. Chuta sobre o Edmundo. Cometida pelo camisa 8, Wendel. Volta a chover em São Januário. Praticamente uma garoa aqui no Rio de Janeiro. E a falta sobre o Edmundo era para cartão, não, Marcília? Direto, sem dúvida alguma. Mostrou o Weber, Roberto Gomes. Olha lá o Danilo para fazer a cobrança. Veja a preocupação do Gomes. E o Léo Lima também fica lá. O Léo Lima pega muito forte, chuta forte de longe o Léo Lima. Ele e o Danilo posicionados. Aí o Léo Lima foi pra bola, disparou o pé direito. A bola foi pela linha do fundo. Vamos ver o gol de empate do Atlético com o Rembrandt Júnior. No Lenilson e no Fábio Júnior. O toque do Lenilson sobrou para o Fábio Júnior. Gol! Um para o Atlético, um para o Sport. Vai se classificando o Sport para enfrentar o Flamengo, que venceu o Vitória por 3-1 lá na Bahia. E está na fase semifinal da Copa do Brasil. Pegou a falta de Souza sobre o Aristizábal. Fora da bola. Você vê ele falando ali pela leitura labial, né? Léo, na bola. Ele esperou a vantagem, não concretizada, ele volta atrás e marca a falta, tá certo. Linha direta amanhã, depois de A Grande Família. Falta sobre o Márcio. O Vanderlei, ele está aqui desesperado para um jogador qualquer cair em campo ou simular uma contusão, para o médico poder entrar e dar instrução para o time. Ele chamou o Ronaldo Nazaré no cantinho agora há pouco, deu toda a instrução para o Nazaré, mas ele está precisando que o jogador caia em campo para que o médico entre. Se manda aí o Márcio. Vai para a linha de fundo, desvio do Da Silva e o escanteio que favorece o time do Cruzeiro. Passamos de 23 minutos no segundo tempo. Um para o Vasco, gol do Souza. Um para o Cruzeiro, gol do Alex. 60 passes errados no jogo. 39 do Vasco, 21 do Cruzeiro. Aí o Alex recebendo. Vai Da Silva na... Vem o Alex. E a falta sobre ele. Foi o jogador do Vasco, deixa a bola e acompanha e obstrui o Alex. É o Léo Lima que está na jogada, deixa que o Da Silva já ficou. Olha, o Léo Lima obstrui, né? Bom, pelo menos serviu, né? Esse lance foi bem perto do banco do Cruzeiro, o Vanderlei passar a instrução para o Alex. Aí a falta que o Alex se prepara para fazer a cobrança. Veja lá a preocupação do Fábio. Desespero do Antônio Lopes ali, olhos arregalados. Vai o Alex na cobrança. Aristizábal na boca do gol, cruzamento, a chance do gol, a bola vai pela linha de fundo. O desvio de cabeça do Wendel ficou ali praticamente livre. E por pouco não faz o segundo gol do Cruzeiro. Daqui a pouco vai entrar Mota, mais um atacante do Cruzeiro. Fez um gol na Vila Belmiro no sábado, né? Segundo gol do Cruzeiro na vitória sobre o Santos por 2-0. Esse lance aí, Renato Marcelo, na dividida lá do Souza com o camisa 8, o Wendel. O Wendel ficou reclamando que foi puxado pelo Souza na área do Vasco. Não, mas ele acabou se tentando tomar. Olha o Edmundo, vai na linha de fundo. Vem no chão, Edmundo. E o juiz está entendendo que a jogada foi normal. Mas não vai aplicar cartão no Edmundo, não. Olha o lance aí. Aí o Russo botou no fundo, Léo Lima. Foi normal também. O jogador ficou parado, houve choque pela velocidade, não teve que mostrar cartão. Porque ele não tentou fraudar a arbitragem, não teve que marcar pênalti, porque o pênalti não aconteceu. Aí Danilo para fazer a cobrança de escanteio. É o Alex, né? Vai lá o Danilo.
Alex vai deixando o campo. Que ao contrário do primeiro tempo foi brilhante, no segundo sumiu. Aí o Alex vai entrar o Mota, que é atacante, no lugar do camisa 10. Portanto, Mota no time do Cruzeiro com a camisa 18. Escanteio para o Vasco. Danilo na cobrança. Olha o Gomes saindo para ficar com ela. Aí o Márcio. A gente se vê por aqui. Mizuno Wave, melhor tecnologia de absorção de impactos. Falta forte sobre o Mota ali, metida pelo Wellington, também era lance de cartão, né, Marcílio? Ele foi com o pé direito na bola e esquerdo no tornozelo do jogador do Cruzeiro. Está jogando aí o Léo Lima. Um jogo completamente diferente, 2 tempos distintos. Primeiro tempo, um Cruzeiro soberano, um Vasco perdido. No segundo tempo, o Vasco melhora, o Cruzeiro perdeu um jogador expulso, Augusto Recife, Luxemburgo venceu, saiu o craque do time, que é o Alex. Jogo cheio de nuances interessantes e você curtindo. Olha o Edmundo, no peito, na raça, brigou. Tentou um passe na esquerda para o Danilo, acabou errando. Aí está jogando o Maurinho. Voltou na frente para o Márcio. Lateral que favorece o time do Cruzeiro. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas, tem as deliciosas confusões do doce e animado lar da grande família. Veja o Márcio, marcado pelo Wellington Monteiro. Ela tocou no Wellington Monteiro, sai jogando, Márcio briga. O da Silva fica com a bola. Danilo, velocidade na saída de bola do Vasco. Olha a bolinha pintando aí. Danilo, botou a pista, está marcado o impedimento. O assistente pegou lá o impedimento do Marques. E cartão amarelo para o Aristizábal. E Fábio Júnior de novo, hein? Vira para o Galo. Atlético Mineiro 2, Sport 1. Veja, aqui no passe do Danilo havia o impedimento, mas o juiz marcou antes a falta, que nós estamos revendo aí. Marcou bem, Marcília? Ele só marcou a falta porque houve o impedimento. E se não tivesse havido impedimento e ele marcasse a falta, estaria errado. Léo Lima. O Atlético, portanto, faz 2-1 em cima do Sport Recife. Situação lá é que o Atlético tem que vencer por 5 gols de diferença. Souza. Edmundo. Vem o Vasco. Olha o Edmundo. Volta sobre ele. Vai naquela habilidade tradicional do Edmundo, meio que esconde a bola e o jogo vai ficando cada vez mais em São Januário. Inegavelmente, o Edmundo chamou para ele a responsabilidade de tentar ganhar o jogo. Apesar de estar fora de forma, o gordo que ele disse que estava, é o jogador que mais puxa o time do Vasco, mais ataca, mais tenta. Edmundo vai lá, deu 2 chutinhos com a ponta do pé direito no chão. Agora há pouco ele bateu uma de bico. O Danilo também se posiciona. São 28 para 29 minutos agora deste segundo tempo. A falta favorecendo o time do Vasco. Danilo, da Silva e Edmundo. Posicionados, vai o Edmundo. Pé direito, tentou levantar na esquerda para o Marques. Dominou, foi no fundo, chute, a bola foi desviada no Maurinho, é escanteio. Gol, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Escanteio para o Danilo. O Vasco vai todo para a área do Cruzeiro. Lançamento do Danilo. Vai subindo o Souza. De cabeça para trás. Wellington Paulo tentou puxar, jogou pela linha de fundo. Vamos ao segundo gol do Galo Mineiro com o Rambra Júnior. Olha o Atlético no ataque, na área, com o Fábio Júnior. Virou, tentou sair do Gaúcho. Ainda ele, chute cruzado. O goleiro do Sport aceitou e o Atlético vira, vai vencendo por 2-1 com 2 gols do Fábio Júnior. Russo, levantamento para o Edmundo. Ele, o Edu Dracena. O assistente está marcando o toque do Edmundo. Levou com o braço o Edmundo. Ele está discordando e nós vamos tirar a dúvida. Olha, o Edu Dracena chega. Caracterizou o seu toque, Marcília? Caracteriza o toque. Bota os braços para frente para proteger, inclusive. O domínio da bola. O árbitro estava longe. O auxiliar do Cícero Coutinho, bem posicionado, auxiliou, né? E no
estádio do Morumbi, pênalti a favor do River da Argentina. O argentino é assim, o Paysandu que trate de ficar muito esperto nesse duelo contra o Boca. Porque com o argentino você não se classifica antes da hora, seja qual for o placar do primeiro jogo, mesmo que o jogo foi na Argentina. Ah, perdeu de um só é pouco. O argentino é time grande, é que nem confronto Cruzeiro e Vasco, né? Atlético e Cruzeiro, Vasco e Flamengo, não tem essa história de vencer antes. Aí vem o Cruzeiro com Aristizábal. Jogou pro Leandro. Aí o Sandro levou pro pé esquerdo, jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Gol Total Flex. Funciona álcool ou a gasolina. Fim de semana, velocidade na tela da Globo, sábado, 9 às 9. Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, valendo sua torcida pelos brasileiros. Pintou a bolinha, tem gol acontecendo. Aqui o Souza, foi no fundo, cruzamento, Marques, a chance, defendeu Gomes. Milagre de Gomes em São Januário. Bola vai sobrar com o Léo Lima. Isolou o Léo Lima. Fuertes, bate o pênalti, faz. Que lance do Souza, hein, que nós estamos revendo. 2 para o River, 1 para o Corinthians, resultado que vai classificando o River. Aliás, o empate classifica o River, por isso tem que virar o jogo para levar para os pênaltis. E a defesa do Gomes, que milagre fez o Gomes. É, mas o Max tocou mal, né? Perdeu um gol na pequena área. Fim de semana tem futsal na tela da Globo, sábado pela manhã, a Copa Latina, hein? Brasil, Uruguai, México e Seleção Brasileira de Novos disputam a Copa Latina em São Bernardo do Campo, todos contra todos, sistema de disputa, e no sábado, Brasil e Uruguai. Depois do treino da Fórmula 1, a Globo mostra a seleção de futsal do Brasil contra o Uruguai na Copa Latina. E há uma grande agitação no banco do Cruzeiro. Algum jogador pedindo substituição. O banco não consegue entender quem está querendo sair. O Mota que sinalizou dizendo que tem um jogador que não tem mais condição. Aí o da Silva. Danilo. Jogo de 2 tempos distintos, um primeiro tempo Cruzeiro soberano, no segundo tempo um Vasco que deu a volta por cima e vem aí pressionando. Já esteve para virar o jogo por 2 ou 3 vezes. O Cruzeiro teve um jogador expulso e caiu Edmundo brigando e fazendo a falta no entendimento do Éder Roberto Lopes. Falta sobre o lateral Leandro. Aí o Márcio. Lateral Maurinho está livre. Se funcionou, está esperando, já tem um tempão. O Wendel. Aí o Maurinho. Este é o Aristizábal. Vira o jogo para o Leandro. Leandro que começou no futebol do Rio, no América Mineiro. Jogou no Aristizábal. Aristizábal levantou, foi muito forte. Sai lá, Fábio para fazer a defesa. O Vasco que no fim de semana enfrenta o Coritiba, lá no Paraná, lá em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo domingo às 4 horas da tarde. O Vasco é 16º no Brasileirão. Tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Tem apenas 9 pontos ganhos o Vasco no Brasileiro. Aí o Léo Lima. Esse é o Russo. Mais o levantamento para o Souza. E o Dracena. Bola volta no Russo. Deixou sair. Lateral Vasco. Placar de 1 está classificando o Cruzeiro. O empate classifica o Cruzeiro. O Vasco, se fizer 2 a 1, leva para os pênaltis. Vai jogar o Márcio. Maurinho. Outra vez o Márcio. Aí tem o garoto Mota pelo comando cearense. Mota de Cearense de Fortaleza. Entrando bem nos jogos do Cruzeiro. Jogou na esquerda para o Leandro. Outra vez no Mota. Corte do Wellington Paulo. Edmundo brigou. Protegeu e ficou com a bola o Wendel. Olha a bolinha pintando na tela da Globo. Em rede balançando. Será na Libertadores, será na Copa do Brasil. Aqui vem o time do Cruzeiro. Bola com o Márcio, levou para o pé direito. Chute, a bola desviada, escanteio. E Juninho faz o terceiro do Galo. Atlético 3, Sport Recife 1. Chegamos a 35 minutos e meio deste segundo tempo em São Januário. 41
Escanteio para o Cruzeiro. O Vasco já teve 7. Terceiro gol do Atlético aos 37 minutos do segundo tempo. Você venceu por 6-1 para se classificar o Atlético. Aí bola curtinha para Aristizábal. Wellington Monteiro ali na marcação. Esse é o Sandro. Leandro. Souza vem na marcação. Leandro se manda, vai para a área. Foi a linha de fundo. Mota pedindo cruzamento. Chegou tocando Wesley. Aí o garoto Wesley tem apenas 18 anos. E o Cruzeiro finalmente respira, né? Sai da posição defensiva. Está com um homem a menos já desde os 6 minutos do segundo tempo. É claro que se encolheu, agora está saindo, respirando, chegando para ameaçar o Vasco. Favorecendo o Cruzeiro. E se for para o pênalti, vai ser um drama, né? Porque quem bate pênalti, o batedor oficial é o David, que está do lado de fora. O segundo a cobrar é o Alex, que também já está do lado de fora. E se ninguém treinou ontem, imagina o desespero do Vanderlei agora. Aí o Leandro faz o cruzamento. Ela fica com o Fábio, saiu essa bola. Saiu, o assistente está marcando o escanteio. Mais um. O terceiro consecutivo agora. O Fábio estava lá quase que todo fora do campo. Veja aí o escanteio favorecendo o time do Cruzeiro. O jogador do Vasco reclama, não fica lá perto. Leandro levantando. Vai subir lá o Thiago. E aí o Rodrigo Soto mandando pro ataque. A bola sobra com o Sandro. Dali o Russo. Ele e o Mota. Falta do Mota é o que está marcando o Weber Roberto. Tem pressa o Vasco, vai sair jogando o Vasco. Precisa de mais um gol para levar a decisão para os pênaltis. Passamos de 37 minutos e meio. Souza. Olha o Marques se mandando pelo comando. Souza tentou. Para o Edmundo, cortou o Thiago. A bola voltou no Wellington Monteiro. Edmundo. Léo Lima vai pelo comando. Edmundo tenta o lance para o Léo Lima. Que bolão. No fundo, cruzamento. A chance do gol. Gomes. Novamente o Marcos perdeu na pequena área. Jogada do Edmundo mais uma vez. Deixou o Léo Lima para escolher a jogada na linha de fundo. 38 do segundo tempo. O torcedor do Cruzeiro, depois do que assistiu no primeiro tempo, não deve estar acreditando que o time está passando o maior sufoco no segundo tempo em São Januário. Olha o Russo. Vai para cima da marcação do Leandro. É escanteio. Mais um favorecendo o Vasco. O Flamengo venceu 3-1 o Vitória. Está classificado. Por enquanto enfrenta o Sport Recife, que mesmo perdendo por 3-1 para o Atlético, o jogo ainda em andamento, vai se classificando. Danilo na cobrança do escanteio. Em pressão do Vasco. Levantamento do Danilo. Bola volta com ele. Vai levantar de novo. Bola para o Russo, desviou a chance. Marques domina, gira, Souza bateu. Vai voltar na esquerda para o Wellington Paulo. Girou, falta do Wellington Paulo. É o que está marcando o Weber Roberto Lopes. Falta do Wellington Paulo. Vamos aproveitar, vamos ver o segundo gol do River. Vamos ver primeiro esse lance aqui, ó. Vamos tirar a dúvida. Ver na posição. Olha o River. E aí na sequência a falta do Wellington Paulo. Vamos agora sim, então lá para o Morumbi. Vamos ver o segundo gol do River com o Galvão Bueno. Tentou ajeitar, chegou o Fábio Luciano, o juiz paralisou, marcou e deu pênalti. Aí vem o Fuertes, pé direito, Erilton partiu, bateu, gol do River Plate. É. Tem que assistir as imagens da comemoração dos argentinos. Se manda o Márcio e é só tiro de meta favorecendo o time do Vasco da Gama. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas, tem as deliciosas confusões do doce e animado lar da grande família. Assim, naquele lance da área lá do Wellington Paulo, alguma definição? Muito bem marcada a falta. Lance difícil, lance de definição de jogo. Ele teve a coragem de
marcar a falta que aconteceu. Edmundo dominou, mas escapou do seu controle. Aí o Mota ganhou do da Silva. Jogou no Sandro. Vai passando o Leandro do lado esquerdo. Léo Lima. Aí o Danilo perdeu. Ganhou o Márcio. Jogou pro Maurinho. Danilo voltou na marcação, atendendo ali o grito do Antônio Lopes, né? E aí o passe pro Marques e a falta sobre ele. E é lance para cartão. Não pode ficar só na marcação da falta não, porque o jogador disparava. Uma jogada de perigo, cartão amarelo tem que ser marcado. Era o Maurinho na marcação, né? Mas o Weber não vai punir, não. Ficou de graça. Wellington Monteiro pro Souza. Dominou, ficou pedindo falta. E o Weber vai marcar. Falta muito boa pro Vasco da Gama. Tudo bem que o Marcelinho não está em campo. Olha o lance sobre o Souza. Como chega o Edu Dracena. Alguma dúvida, Marcília? Nenhuma, perna direita na bola, esquerda no tornozelo do jogador do Vasco. A falta aconteceu. Sete faltas cometidas pelo Vasco, 25 pelo Cruzeiro. Danilo e Edmundo. O Vasco tem a chance na cobrança de falta. Precisa de um gol para levar a decisão da vaga para os pênaltis. 42,5 do segundo tempo. 1-1 é o placar do jogo. Edmundo na cobrança. Ele e o Danilo. Aí a chance para o Vasco. Vai para a bola. Pé direito. Bateu. Gol. A gente se vê por aqui. Coca-Cola, essa é a real. Mais uma vez a cobrança do Edmundo para você. E agora vamos ao terceiro gol do Galo com o Rembrandt Júnior. Bola na área. Viu bem Adriano Chuva. Sobrou para o Juninho. Arrou pro chute. 3-1, Atlético, mais o Sport, que venceu o primeiro jogo por 4-0, mais classificante. Vai enfrentar o Flamengo, que hoje ganhou do Vitória, lá na Bahia, por 3-1. E está classificado para a fase semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai conquistando a vaga. Vai conhecer o adversário, o vencedor desse confronto aqui, amanhã, quando o São Paulo enfrenta o Goiás no Morumbi. O primeiro jogo foi 0-0 em Goiânia. Veja o Wellington, carregou, jogou no Léo Lima. 43-40, pressão do Vasco. O Russo foi no fundo, cruzamento. Thiago subiu tirando. Sai jogando com o Mota. O gol da Silva. Léo Lima. Mais a inversão pro Danilo. Aí o Danilo. Souza no comando, Marques devolveu pro Danilo. Foi muito forte a devolução. O Danilo acabou caindo na dividida com o Sandro. O Weber Roberto Lopes entendeu que foi limpa a disputa. E a jogada prossegue. E foi limpa realmente, não houve a falta. Aí o Russo. Quanto tempo de acréscimo o Weber deverá respeitar aí, Marcília? 3 minutos, pelo menos. Edmundo. Olha que lance. Foi para área o Edmundo. Thiago marcando. Ele tentou o cruzamento. Chegou para tirar o Wendel. Bola volta no Danilo. Se posiciona outra vez o ataque do Vasco. O Danilo experimenta. Jogou pela linha do fundo. Aí o Antônio Lopes. Tomando um pouquinho de água. Próximo sábado, 9 da manhã, o treino definirá o grid de largada para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Na sequência, Brasil e Uruguai pela Copa Latina de Futsal. No domingo, 9 da manhã, o Grande Prêmio da Áustria para você. 2 minutos. À tarde, teremos o futebol do Campeonato Brasileiro. 2 minutos. Só substituições foram 4, né, no segundo tempo. Já teria os 2 minutos. É o Vasco com o Marques. Souza pelo comando. Ele jogou para o Edmundo. Marcado pelo Thiago.
Lima. Só tiro de meta para o Cruzeiro. Sérgio Noronha, 45-40. Tem jogo rolando ainda, mas um espetáculo, né? Distinto em 2 tempos, cada um dominando um lado, e o empate vai levando o Cruzeiro às semifinais. É porque se o Cruzeiro dominou, tocou e perdeu muitas oportunidades no primeiro tempo, o Vasco veio com força, vontade, mudado, e dominou o segundo tempo, também perdeu oportunidades. Acho que o empate é um resultado justo. Eu acho que o Vasco teve um tempo de apatia, entregue no jogo, segundo tempo de coragem, dominou o segundo tempo, e o Cruzeiro teve técnico no primeiro tempo e no segundo tempo se encolheu, ficou com um homem a menos. Olha aí. Escanteio favorecendo o time do Vasco neste finzinho de jogo. Um golzinho do Vasco levaria a decisão para os pênaltis. O Sport Recife está classificado. O Atlético venceu por 3-1, mas o Sport pega o Flamengo nas semifinais. Olha o cruzamento do escanteio. Olha, volta. Vai levantar de novo o Vasco inteiro na grande área. Muito forte. Mesmo assim, a bola sobra para o Léo Lima. Não acertou uma por enquanto no jogo, Léo. E para novamente o jogo, o Vanderlei Luxemburgo manda Maicon estrategicamente entrar só para ganhar um tempinho. Sai Aristizábal com a número 11. O banco inteiro grita: acabou o jogo. 47 minutos. O Weber está respeitando 2 minutos de acréscimo. E o Aristizábal agora vai saindo para a entrada do lateral direito, Maicon. A bola continua rolando lá no Morumbi, em São Paulo, na Libertadores. O River vai ganhando do Corinthians por 2-1. E vai conquistando a classificação para as quartas de final da Libertadores. Aí o Russo. Apita Éber Roberto Lopes. O Cruzeiro está na fase semifinal da Copa do Brasil, encerrada em São Januário. 1 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. E o futebol na Globo segue com bola rolando. Vamos ao Morumbi com o Galvão Bueno.